Capítulo 471. Aproximando-se de seus colegas de classe. Meia hora depois, a pulseira de Félix começou a vibrar, tirando-o de seu estado de concentração. Quando ele olhou para ele, percebeu que era de Naima enviando-lhe um link de convite para o quarto de sua UVR. Como não vinha acompanhado de contrato, implicava que era totalmente seguro para Félix entrar e sair quando quisesse. Afinal, as salas da UVR eram espaços privados para os usuários e eles podiam fazer o que quisessem e para quem convidassem. É por isso que existe um contrato para avisar os convidados nessas situações. Espero aprender algo com eles. Félix desejou enquanto fechava os olhos, acessando o UVR. Então, ele aceitou o convite e foi teletransportado imediatamente. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-se em uma sala aconchegante com 4 sofás colocados ao redor de uma mesa circular de madeira. Naima e 4 de suas amigas estavam sentadas ao redor da mesa com vários livros colocados sobre ela. Alguns estavam abertos, enquanto outros estavam fechados e deixados no canto. Ao ver Félix, a conversa deles parou imediatamente enquanto seus olhos brilhavam. Você chegou bem na hora. Naima levantou-se e deu-lhe um abraço rápido como saudação antes de gesticular com a mão para que ele se sentasse ao lado deles. Félix acenou com a cabeça para seus colegas e optou por sentar no sofá de Naima, já que não estava lotado. Tudo bem, você disse que faltou um mês de aulas. Como temos 8 aulas obrigatórias por semana, isso significa que você realmente perdeu 32 aulas. Isso sem mencionar as aulas eletivas. Surpreendentemente, a expressão brincalhona de Naima mudou para uma expressão severa e séria no momento em que ela começou a falar sobre os estudos. Félix só conseguiu acenar com a cabeça em concordância. Só temos 2 horas antes de chegarmos ao clube, então vamos começar com o assunto que você tem mais dificuldade. Uma beleza graciosa com uma verruga ao lado dos olhos violetas propôs enquanto mostrava a Félix um holograma que continha os nomes das aulas que ele perdeu. Félix olhou para o holograma e leu os nomes das turmas, uma por uma, enquanto tentava lembrar qual matéria lhe causava mais problemas. Logo, ele avistou pelo menos 5 deles. Naima escolheu uma e sugeriu, vamos começar explicando de antemão se sua poção irá falhar. Eu não tenho problema com isso. Félix sacou seu caderno holográfico e olhou para ela com uma expressão séria. Ele sabia que não precisava do caderno, mas preferiu evitar que perguntassem por que ele não anotava as explicações. Carrie, você cuida desse assunto. Naima disse, apontando com o dedo para a graciosa bruxa. Carrie sorriu encantadoramente para Félix e começou a resumir todo o assunto e mencionar apenas os pontos-chave que deveriam ser aprendidos. Seu método de ensino foi realmente eficaz, pois as dúvidas e confusões de Félix sobre o assunto foram sendo esclarecidas uma por vez. Quando ela terminou, meia hora depois, Félix ficou apenas com gratidão, pois agora entendia perfeitamente as dicas para evitar o desperdício de mais recursos em uma mistura quando ela estava fadada ao fracasso. Você raramente se preocupará com essas dicas em poções de nível 1, mas elas serão úteis nas classificações posteriores. Kenny disse uma última vez antes de se recostar no sofá. Entendi. Félix acenou com a cabeça em agradecimento. Neste momento, Félix tinha entendido 4 assuntos. A melhor parte foi o fato de ele conseguir se lembrar totalmente de tudo o que foi ensinado. Senhoras, vocês realmente foram de grande ajuda hoje. Félix disse enquanto fechava o bloco de notas holográfico. Nosso prazer, Naima sorriu, que tal fazermos isso amanhã para que possamos cobrir o resto? Não quero desperdiçar muito do seu tempo. Félix balançou a cabeça, rejeitando educadamente a proposta dela. Não se preocupe, isso nos dará mais tempo para nos conhecermos. Naima insistiu, seguida por Carrie e os demais que apoiaram sua reivindicação. Ao ver que todos concordavam em revisar com ele, Félix concordou imediatamente e disse, estarei sob seus cuidados. Não há necessidade de formalidades. Naima deu uma risadinha enquanto se levantava, vamos continuar nossa conversa no caminho para o clube. Para qual deles vamos?
Félix perguntou, já que não tinha ideia dos estabelecimentos e seus endereços na versão do Vandaron da UVR. Ele queria saber, já que precisava se teletransportar de Androcha para Vandaron e depois encontrá-los no clube. Como somos estudantes da Royal Academy, podemos entrar imediatamente. Carrie acrescentou. Organizado. Félix disse casualmente. Ele duvidava que seria parado na frente do portão com sua popularidade atual. Vamos nos encontrar no portão da frente em 30 minutos. Naima disse com um tom questionador. Funciona para mim. Félix respondeu. Ao finalizar a reunião, as bruxas acenaram para Félix e se transformaram em partículas de luz. Félix estalou o dedo e o seguiu, esvaziando a sala. Ao destrancar os olhos em sua casa em Androcha, ele pegou as chaves do carro e foi até a empresa de teletransporte. Então, ele subiu até o 10º estágio e saiu do elevador. Vandaron. Félix respondeu enquanto estava na frente dela. O preço da passagem é de 2 milhões de SC e é necessário ter um documento de identidade autorizado para entrar na cidade. A recepcionista disse educadamente. Félix imediatamente colocou o pulso no dispositivo de digitalização e os olhos da recepcionista se arregalaram de choque ao ver seu nome completo. Ela olhou para o rosto de Félix e exclamou com uma expressão alegre, você é realmente o senhorio. Achei que você o estava disfarçando para a fama, como algumas das pessoas que conheci antes. Droga, eles estão copiando meu rosto descaradamente sem me pagar pelos direitos autorais. Félix pensou descontente. Ele esqueceu totalmente que quanto mais famoso ele ficava, maiores eram as chances de seu rosto ser copiado e utilizado como meio de fama falsa, fraude e todo tipo de coisa engraçada. Caramba, se uma mulher fosse uma fã obstinada dele, ela não hesitaria em pagar um homem para copiar o exterior de Félix e fazê-lo pegá-la para ter um pouco da satisfação de fazer isso com seu ídolo. Ou apenas faça isso com um manequim aí que se parece exatamente com Félix. Tanta merda estranha como essa estava sendo feita na UVR, e Félix não tinha ideia de como seu rosto estava sendo abusado. Literalmente, rainha, quero que meu rosto seja protegido por direitos autorais imediatamente e quem quiser usá-lo por um único dia deve pagar 1000 SC. Félix informou sorrindo charmosamente para a recepcionista, que claramente era sua fã. Posso tirar uma selfie com você? Ela perguntou, um pouco envergonhada. Faça isso rápido. Félix acenou com a cabeça e foi para trás da mesa. Depois de ver que ela estava com a pulseira preparada, ele sorriu levemente enquanto a recepcionista fazia um sinal de paz com um sorriso largo. Clique. Obrigado. A recepcionista cerrou os punhos com uma expressão alegre ao ver que a foto ficou perfeita. Félix deu-lhe um leve aceno de cabeça e perguntou, meu destino está definido. Sim, vocês todos verificaram. A recepcionista explodiu de felicidade e acenou com a cabeça rapidamente. Félix foi escolher um dos círculos vazios imediatamente. O andar inteiro tinha apenas 3 ou 5 viajantes, já que se referia a apenas 5 destinos e Vandaron era um deles. O andar superior tinha mais 5 destinos. E continua assim até o topo. Foi dividido assim para deixar os pagadores VIP mais confortáveis, em vez de amontoá-los todos no mesmo andar, como os plebeus lá embaixo. Consequentemente, Félix não encontrou mais nenhuma surpresa ao entrar no círculo e apertar o botão iniciar. Assim que seu corpo estava prestes a começar a se desconstruir, a recepcionista gritou rapidamente, você realmente consegue inventar poções? Você já sabe a resposta. Félix disse, mostrando um último sorriso antes de se teletransportar para Vandaron, a maior cidade do Império das Bruxas UVR. Ao ouvir isso, a recepcionista pensou por um segundo antes de dar um tapa na testa, ele está se teletransportando para Vandaron e tem acesso a ele, isso só significa que os rumores que se espalham no reino são verdadeiros. Invente poções ou não, eu não me importo. Eu tenho uma selfie com ele e aquelas vadias na minha página de mídia com certeza me invejariam até a morte. A recepcionista abriu a selfie e olhou para ela com uma expressão apaixonada, sem se preocupar em lidar com o mais novo cliente do local.
Senhorita, senhorita, senhorita. Fim do capítulo. Capítulo 472 Maus tratamentos no campus. Enquanto isso, Félix já havia saído do círculo de teletransporte do outro lado e estava no elevador especificado para clientes VIP. Depois de chegar ao andar térreo, ele caminhou por um caminho que não levava ao portão principal, onde centenas de pessoas se reuniam. Em pouco tempo, ele saiu do prédio e entrou em uma rua lateral semilotada de pedestres de centenas de raças diferentes, fazendo com que qualquer um se sentisse impressionado com as enormes diferenças de formas, figuras, tamanhos, cores, etc. Mesmo assim, as bruxas eram a maioria e como Félix não estava na academia, todas aquelas bruxas usavam suas próprias roupas elegantes, fazendo com que parecessem modelos em uma passarela. Enquanto isso, a arquitetura dos edifícios era quase a mesma de Vandaron na vida real, castelos representando empresas, estabelecimentos, etc., enquanto outras casas de estilo vitoriano serviam para lojas e residências. Félix parou na calçada e pediu um táxi com sua pulseira. Alguns minutos depois, seu táxi chegou e ele imediatamente informou ao motorista seu destino após entrar. O motorista era um Halfling canino, pois Félix percebeu que ele tinha orelhas peludas acima da cabeça e um nariz de cachorro. Ele parecia bastante sombrio enquanto dirigia silenciosamente, sem se preocupar em conversar com Félix para passar o tempo, como faz a maioria dos motoristas de táxi. Félix não dava a mínima para as dificuldades desse motorista enquanto olhava pela janela, contemplando a bela vista das árvores rosadas espalhadas por todas as ruas, fazendo a cidade parecer animada e refrescante. Em 15 minutos, Félix saiu do táxi depois de pagar a passagem. Ele foi colocado bem em frente ao Dream Field Night Club. Logo de cara, ele pôde ver uma longa fila se estendendo até o final da rua, variando entre diferentes homens bonitos e mulheres de diferentes raças. Na frente da fila, havia um orc gigante acastanhado parado rigidamente com as mãos cruzadas na frente da região inferior e usando óculos pretos. Ele parecia bastante intimidador. Félix, você chegou bem na hora. Félix se virou depois de ouvir a voz nítida de Naima. No momento em que ele fez isso, suas sobrancelhas se levantaram levemente de surpresa depois de ver que todas as bruxas do grupo de estudo pareciam tão glamorosas quanto as outras. Enquanto isso, Félix também não estava tão mal, pois usava uma camisa preta enrolada até as mangas e calças pretas com sapatos brancos casuais sem marca. Se sua marca estivesse instalada e funcionando, ele usaria apenas eles para anunciá-la, mas infelizmente Emma estava tendo problemas para lançá-la devido à papelada que demorava uma eternidade. Félix estava sempre atualizado com seus negócios de risco, já que eles eram sua galinha dos ovos de ouro que continuaria botando ovos constantemente se fossem bem executados. Enquanto o Sr. Igris estava no caminho certo, Emma estava em uma situação difícil devido à exposição da identidade de Félix. Afinal, apenas um suborno aqui e ali e sua papelada poderia levar até meio ano para ser processada. Isso porque Emma fez da marca uma empresa. Félix deixou a situação para Emma cuidar, lavando completamente as mãos. Belezas, mostrem o caminho, por favor. Félix sorriu enquanto gesticulava com a mão para que eles andassem na frente. Você não é um cavalheiro? Naima riu baixinho. Pelo que ouvi na rede da sua galáxia, eles estão chamando você de idiota egoísta e de demônio impiedoso. Você conhece nós, humanos, adoramos exagerar. Félix disse com as pálpebras tremendo. Vamos pegar uma mesa lá dentro e tomar algumas bebidas primeiro. Félix disse enquanto se aproximava do guarda-costas. Em vez de ficar na frente, deixou Naima e as senhoras cuidando disso. Como esperado, eles conseguiram acesso com um único olhar. Mas quando tentou segui-los, o guarda-costas o deteve com seu antebraço grosso, semelhante ao tronco de uma macieira. Gorbag, ele está conosco. Naima disse enquanto acenava com a mão. HMM? Por que a senhorita Naima está saindo com um humano? Gorbag pensou enquanto retirava o braço, dando acesso a Félix. Embora estivesse curioso, ele não planejava meter o nariz nesses assuntos.
Ele era apenas um porteiro. Pouco depois, Félix se reagrupou com as meninas e todas passaram por algumas portas que receberam esse nome: música rock do Clube N1, música calma do Clube N2, música clássica do Clube N3, etc. Essas portas se abriam de vez em quando, mostrando ambientes e andares de clubes com estilos diferentes. Primeiro, vamos usar uma música suave de fundo. Uma bruxa fofa com penteado laranja trançado e rosto oval sugerido enquanto apontava para o segundo portão. Todos eles acenaram com a cabeça e entraram imediatamente. No momento em que o pé deles entrou, o espaço aumentou imensamente, enquanto a atmosfera mudou completamente quando eles acabaram de entrar em uma dimensão diferente. A mesa tinha formato de arco e estava fixada na parede, facilitando a proximidade de todos e ao mesmo tempo aproveitando a pista de dança que mais parecia um salão de baile onde os casais dançam abraçados. Não é de surpreender que as bruxas não estivessem nesta sala do clube, pois queriam liberar o estresse e não adicioná-lo depois de ver dois casais agindo de forma amorosa, enquanto eles nem conseguem compreender esse sentimento. Mas logo Félix se assustou ao avistar Lily e 3 bruxas que participaram do protesto, sentadas do outro lado do salão de baile. Se não fosse por sua visão aprimorada, ele nem os localizaria, já que a distância era muito grande. Para encontrá-la 2 vezes, que dia de azar! Félix praguejou enquanto mudava sua visão para Naima e o resto. Senhoras, importam-se de me dizer qual é o problema com o cogumelo racista? Félix perguntou enquanto gesticulava com a cabeça para Lily e suas amigas. Naima e as meninas foram forçadas a puxar o olho do rabo para avistar Lily e suas amigas, já que estavam do outro lado do salão de baile. Aquela vadia snob está aqui. Naima curvou os lábios em desgosto. Que maneira de arruinar minha noite. Naima pensou por um segundo e balançou a cabeça. Não, a ordem de restrição imposta a ela pela rainha se aplica até mesmo na UVR. Então, ela não pode se aproximar de Félix, mesmo que nos tenha notado. Senhoras, só estou perguntando sobre o acordo dela. Félix disse sem palavras, também não tenho planos de mudar o andar do clube. Naima deu um zoom no rosto moreno de Lily enquanto ela bebia um copo de álcool após o outro, parecendo que estava afogando seu ressentimento pela humilhação pública que enfrentou pela manhã. Bem, por mais que eu queira dizer a você que há uma história de fundo e um drama girando em torno de seu amplo senso de superioridade contra outras raças de classe baixa, simplesmente não há nenhum. Naima proclamou com um tom revoltado, ela simplesmente nasceu assim, sentindo-se como uma figura de deusa diante das raças de classe baixa. Todos devem abaixar a cabeça e mostrar subserviência absoluta. É por isso que ela não é apreciada pela maioria das bruxas. Carrie acrescentou, vídeos dela abusando dela nas corridas trabalhadoras em nosso campus estão sempre se espalhando diariamente até se tornarem a norma. Infelizmente, isso fez com que todos começassem a temer totalmente as bruxas, pensando que lidaríamos com elas assim se alguma vez mudássemos ou algo assim. A bruxa fofa sorriu amargamente e narrou, 3 dias atrás, meu entregador de almoço se recusou a me olhar nos olhos como se eu fosse morder a cabeça dele ou algo assim. Eu vejo. Félix esfregou o queixo com uma expressão pensativa. Por que você não está fazendo nada sobre isso? Félix acrescentou outra pergunta, melhor ainda, por que a equipe da academia não está cuidando disso? Acredito que suas ações lhe renderam 10 expulsões. Se fosse contra outro estudante, então com certeza. Mas contra aquelas raças que estavam sendo consideradas servas pelas bruxas mais velhas. Naima balançou a cabeça, nenhuma bruxa será expulsa por isso, a menos que ela mate alguém ou o espanque até deixá-lo aleijado. Quanto ao bullying, lidar com isso, eles poderiam simplesmente desistir e ser substituídos em um piscar de olhos. Não admira. Félix disse com um aceno de cabeça, tendo agora uma visão geral sobre o tratamento de outras raças. Ele sabia que a única razão pela qual Naima e as meninas eram tão legais em estar ao lado dele era devido ao seu status de estudante ISG. Se ele também fosse um plebeu, eles não o intimidariam, mas com certeza não lhe dariam uma segunda olhada.
Suspiro, força traz dinheiro e reputação. Quanto mais forte eu ficar, menos merda receberei dos outros. Félix pensou enquanto olhava uma última vez para o cogumelo racista. Você não deveria baixar sua guarda contra ela. Naima avisou, duvido que ela desista de mirar na sua cabeça só porque não consegue se aproximar de você. Eu sei, Félix acenou com a cabeça. Para uma mega racista como ela, não havia como ela aguentar ver Félix andando com a roupa da academia diariamente. Se ela não puder fazer nada por sua sociedade, então ela poderá facilmente contratar servos ou bruxas para antagonizá-lo. No entanto, ele não estava muito preocupado, pois sabia que as cartas dela eram limitadas. No momento em que ela estragasse alguma coisa, ele estaria lá para fazê-la se arrepender. Embora os servos não pudessem revidar e fazê-la pagar pelo bullying, Félix poderia fazê-lo desde que era estudante. Tudo bem, pare de dar tanta atenção àquela vadia snob, afinal estamos aqui para festejar. Naima disse enquanto abria o cardápio e pedia algumas garrafas de bebidas alcoólicas de diferentes variações. Eu pedi algumas coisas bem pesadas, você consegue cuidar de suas bebidas? Naima perguntou com um sorriso brincalhão. Mais do que você imagina. Félix suspirou sem entrar em detalhes sobre sua imunidade a venenos. Fim do capítulo. Capítulo 473. Entrando no Palácio Real da Rainha. A imunidade a veneno tornou impossível para Félix desfrutar de álcool na vida real. Felizmente, ele estava na UVR, tornando possível diminuir o tom para que pudesse pelo menos ficar um pouco bêbado. Depois que as garrafas e os copos foram trazidos, Félix pegou um e tirou a tampa. Então ele serviu meio copo para todos eles. Devemos fazer um brinde para Félix. Carrie propôs. Definitivamente. Esta deveria ser uma festa de comemoração pela sua inscrição. Naima concordou imediatamente e ergueu o copo, para Félix. O primeiro pocionista não bruxo. Saúde, Cluke. Depois do brinde e de mais alguns drinks, o clima ficou menos formal e mais amigável, pois as meninas se soltaram e apenas falaram o que pensavam. Como Félix havia diminuído sua resistência ao álcool, ele também estava começando a ficar um pouco bêbado, mas nada importante que o fizesse dizer merdas que não deveria. Ele apenas gostou da sensação de embriaguez com uma companhia, sensação que quase esqueceu devido à sua vida sem amigos. A única amiga que ele tinha era Olivia e ele não queria beber com ela porque ela ainda era um pouco infantil. Você está realmente com sorte. Naima disse com inveja, é muito raro ver a rainha, mesmo na rede, nem mesmo mencionar cara a cara. Ah, bom, além das informações que coletei na UVR, não sei muito sobre ela. Então, além de me sentir honrado em ser convidado e receber a cidadania, não sei mais o que sentir. Félix admitiu. A rainha bruxa é uma figura lendária no Império. Carrie narrou com admiração, ela é a bruxa mais jovem a alcançar o posto de sábia aos 24 anos. Além disso, ela é uma política altamente aclamada, pois ajudou nossa raça a conseguir melhores negócios na Esgalliance ao longo dos anos. Essas são apenas algumas de suas conquistas ao longo dos anos de seu governo. Naomi murmurou com a cabeça inclinada sobre o ombro de Naima. Eu vejo. Félix disse a eles enquanto conversava telepaticamente com Lady Esfinge. Ancião, você não disse que a rainha é pior comparada à rainha anterior que você ensinou. Então, como ela poderia ser a primeira sábia? Lady Sphinx, que estava intimidando Jormungand no xadrez, olhou para cima e disse calmamente, conseguir uma licença Sage não é nada comparado ao mundo da preparação de poções depois dela. A atual rainha está muito envolvida com política e também um pouco brincalhona. Isso fez com que seu progresso diminuísse imensamente, ao contrário dos meus alunos anteriores. Não admira, Félix pensou, então outras rainhas não tiveram um desempenho tão excelente quanto a rainha atual em trazer mais benefícios ao império. Mas eles eram melhores pocionistas. Suspiro, o tempo é realmente muito limitado para fazer tudo de uma vez. Félix olhou para o copo de álcool em sua mão e decidiu,
provavelmente deveria ir para casa depois deste copo e fazer algo produtivo. Ele já passou 1 hora no clube e acreditava que deveria ser tempo suficiente para brincar durante o dia. Naima imediatamente agarrou seu braço e lançou-lhe um olhar de cachorrinho. É tão cedo. Você não pode ficar mais 1 hora conosco. Ainda nem jogamos alguns jogos de bebida. Todos os outros deram a ele o mesmo olhar que certamente suavizaria qualquer um se fosse liberado daquelas 4 belezas. Pena que Félix já estava imune à beleza e à aparência de cachorrinho de Asna depois de ser enganado 1 ou 2 vezes no início para cumprir suas ordens. Por isso, ele deu-lhes um abraço rápido e disse: outra hora, senhoras, outra hora. Em seguida, deu meia volta e saiu pela porta, voltando para a rua principal onde pegou um táxi e foi até uma das imobiliárias. Naturalmente, ele não queria se teletransportar de volta para a cidade de Androcha, já que passaria muito tempo aqui. Como ainda não tinha casa, precisava escolher uma e um carro. Felizmente, na UVR esse processo não leva mais de 1 hora, a menos que alguém seja muito exigente com suas escolhas. Félix simplesmente pagou por uma casa de 2 padrões e um carro voador casual e elegante em menos de 30 minutos. Em seguida, entrou em sua nova casa que foi modificada por dentro para ter um estilo moderno, diferente do exterior. Depois de se sentir confortável com isso, Félix imediatamente pegou o mesmo livro de antes e continuou lendo de onde havia parado. Asterisco asterisco. Amanhã de manhã, Félix já estava acordado há 4 horas, pois integrou imediatamente 5% da essência de Thor, levando-o para 16%. Isso lhe permitiu desbloquear 2 passivas baseadas em relâmpagos e substituir 2 passivas de areia. Essas passivas eram imunidade a raios e reflexos rápidos a raios asterisco. Eles substituíram Absolute Sending Defense e Sending Hardening asterisco. Félix ficou satisfeito com os 2, pois a imunidade a raios era uma passiva obrigatória para utilizar seu elemento, enquanto os reflexos rápidos de iluminação eram uma habilidade que ele não sabia que precisava até ler o que ela fazia. Isso permitiu que ele reagisse normalmente enquanto aumentava sua velocidade com raios. Como seu elemento tinha múltiplas habilidades baseadas em velocidade, esse passivo foi enviado por Deus, pois ele seria capaz de trazer seu potencial máximo. Antes, no centro de medição, quando ele estava correndo na pista usando seu raio absorvido, ele era rápido, mas não era capaz de ver claramente sua rendição. Se ele realmente usou sua velocidade para escapar ou algo assim, ele pode não ser capaz de reagir rápido o suficiente quando uma árvore aparecer na frente dele ou algo assim. Porém, com sua reação e sentidos aprimorados pela poção de integração e aprimoramento de neurônios, isso era bastante improvável de acontecer. A única desvantagem era o fato de que lhe faltava uma habilidade defensiva como a defesa absoluta na areia. Se eu for rápido o suficiente para evitar seus ataques, não usarei habilidades defensivas de qualquer maneira. Félix raciocinou enquanto trocava de roupa se preparando para a aula da tarde da professora Halá. Ele já terminou o dever de casa em menos de 1 hora devido à sua memória fotográfica. Depois que ela a avaliasse, ele receberia 100 CP, que precisava desesperadamente para tomar o café da manhã, pois estava completamente falido. Não, ele estava realmente endividado porque ainda não pagou o aluguel do quarto. Custava exatamente 400 CP por mês. Asterisco asterisco. No dia seguinte, Félix estava se preparando em sua nova casa para o encontro com a rainha bruxa que deveria começar em menos de 30 minutos. Infelizmente para Félix, esta foi planejada para ser uma doação pública onde múltiplas figuras de autoridade de toda a galáxia seriam convidadas para assisti-la. Até a mídia foi autorizada a transmiti-lo na rede de cada galáxia. Quanto às perguntas dele sobre todo o assunto, ele apenas continuou usando o contrato da organização como escudo para evitar respondê-las. Depois de escolher uma roupa formal que destacasse seu novo visual, Félix murmurou diante do reflexo: espero que ninguém dê um zoom no meu rosto para não ter pesadelos à noite. Duvido que você realmente esteja falando sério, idiota. Asna zombou.
Indiferente à provocação dela, Félix continuou arrumando o cabelo por alguns minutos. Quando ficou satisfeito, olhou para a pulseira e percebeu que faltavam apenas 20 minutos. Hora de ir. Félix abriu um link de convite e aceitou imediatamente. Ele foi solicitado por Dalília para aparecer mais cedo no evento para que a rainha pudesse bater um papo rápido com ele. Ele não sabia sobre o que ela queria falar, mas sabia que provavelmente não seria sobre Lady Esfinge, já que Dalília e a diretora não a mencionaram para ele. Félix não sabia que Lady Esfinge residia em seu espaço de consciência. Se ele soubesse disso, não seria muito peculiar. Asterisco asterisco. Uau! Quando Félix abriu os olhos, ele se viu em um jardim colorido com criadas humanas andando de um lado para outro com passos mais rápidos, carregando requintados pratos e copos de prata. Eles os colocavam com cuidado e meticulosidade em mesas posicionadas em perfeita ordem no jardim. Quando Félix olhou ao seu redor, notou 20 torres sólidas e redondas, formando uma barreira quase perfeitamente quadrada ao redor deste maravilhoso castelo que era conectado por imponentes e vastas paredes feitas de pedra verde clara. Janelas de vidro bem trabalhadas estavam espalhadas generosamente pelas paredes em um padrão bastante simétrico. Estátuas de deusas de tirar o fôlego estavam situadas dentro de múltiplas fontes que faziam Félix tomar banho com a brisa refrescante e o som da água jorrando constantemente. Este deve ser o jardim mais lindo e relaxante que já visitei na minha vida. Félix murmurou elogios genuínos enquanto continuava a apreciar a vista. Estou feliz que você compartilhe a mesma opinião que eu. Uma voz cheia de graça e equilibrada ressoou nos ouvidos de Félix do nada, fazendo-o estremecer um pouco. Fim do capítulo. Capítulo 474. Irmã Sênior Alura. Ao ver que não havia ninguém à sua frente, Félix virou-se lentamente e sua pupila não pôde deixar de aumentar reflexivamente ao ver uma beleza deslumbrante que brilhava sob os raios do sol. Com 1,70 m de altura, essa mulher de pele clara tinha uma sensação respeitável. Uma característica particularmente notável era seu cheiro sedutor e seu sorriso caloroso que lhe dava uma sensação acessível. Nariz reto, lábios pequenos e olhos castanhos estreitos. Seu cabelo castanho profundo, tingido de preto, estava na altura dos cotovelos, sem brilho e deixado livremente para cobrir os ombros devido ao seu traje magnífico. Ela usava delineador e damasco complementares, batom, mostrando que embora ela já fosse linda demais para cegar, ela ainda estava constrangida com sua aparência. Ou isso ou ela deve realmente amar maquiagem. Não. Havia absolutamente nenhuma ruga em seu rosto que a fizesse parecer exatamente como ela tinha 20 e poucos anos, ao contrário de Dalília e da diretora. Nossa, ainda não é tão bonita quanto eu. Asna bocejou enquanto mudava o olhar para a tela da TV, sem se preocupar com o atordoado Félix. Após o torpor inicial, Félix saiu do estado de choque em um piscar de olhos e abaixou a cabeça com o antebraço colocado na barriga. É realmente uma delícia finalmente conhecer a exaltada e heróica rainha. Não há necessidade de formalidades. A rainha acenou com desdém para as criadas e sentou-se casualmente na mesa ao lado dele. Ao ver que o jardim estava vazio, ela deu um tapinha no assento ao lado dela e disse com um sorriso caloroso: "Chame-me de irmã mais velha, Alura, já que compartilhamos o mesmo mestre." Mestre, parece que ela está um pouco mal informada sobre meu relacionamento com o mais velho. Mas é muito melhor assim. Félix pensou consigo mesmo enquanto estava sentado ao lado dela com um sorriso educado. Enquanto Asna e o Jormungand riam de sua mesquinhez, Lady Esfinge apenas virou uma página de seu livro, sem sequer olhar para Félix e Alura. Enquanto isso, Félix deu uma risada vazia para esconder seu constrangimento já que ele não queria responder ou mentir para ela. Ele sabia que não seria capaz de enganá-la já que ela era a rainha da raça das bruxas. Se alguém a enganasse, então eles deveriam estar orgulhosos disso pelo resto de suas vidas. Quanto à sua negação em responder foi porque Lady Esfinge claramente não mencionou nada sobre seus olhos para Alura. Ele não foi estúpido em fazer isso.
Ao ver seu silêncio constrangedor, Allura bateu em seu fino dedo longo sobre a mesa e disse com um leve sorriso: tudo bem então, guarde seus segredos. Apenas saiba que os convidados para este evento não gostariam nem um pouco do seu silêncio quando perguntassem sobre a fonte dos seus olhos. Ela acrescentou casualmente: quando você mente para eles sobre o fato de ter nascido com aqueles olhos, eles facilmente sentiriam o cheiro de suas mentiras. Na verdade, é por isso que eu estava planejando deixar meu rosto artificialmente inexpressivo e misturar verdades com mentiras, tornando extremamente difícil descobrir. Félix disse enquanto esfregava o queixo, ficando muito confortável ao lado de Allura. Bem, ela deu luz verde a ele e ele não queria continuar fingindo formalidades por uma questão de estatuto, quando ela claramente não queria que ele o fizesse. O parece bom, mas posso melhorar. Allura disse em um tom amigável: você não precisa se preocupar com eles usando habilidades em você, já que este é o meu palácio, está na sala do meu OVR e eu os bloqueei. Félix sabia que aqueles líderes de raça não se incomodariam em vir aqui, mas enviariam seus subordinados que eram de longe 5 vezes ou mais fortes que os Origin Bloodliners. Porém, com esses dois métodos, eles não seriam capazes de adivinhar suas intenções, mesmo que fossem os próprios líderes. Já que você parece preparado, não tenho medo de que você possa expor a existência do meu mestre ou dos jogos dos primogenitores. Allura disse: ancião, foi você quem contou a ela sobre esses jogos, ou eles são conhecidos por todos os líderes da raça? Félix perguntou rapidamente, pois sabia que a resposta levaria a 2 significados diferentes. Naturalmente, nem todos os líderes sabem disso, mas todos os que estão no topo têm conhecimento disso. Lady Esfinge respondeu: afinal, não pode haver jogos de primogenitores sem que os 10 líderes governantes votem para aceitá-los de uma vez. Como sua autoridade é tremenda, apenas aqueles que estavam na parte superior do círculo interno conseguiram receber a notícia da decisão. Aqueles que estão na base do círculo interno, como a sua raça, não têm ideia sobre eles. É bom ouvir isso. Ao ouvir isso, Félix suspirou mentalmente de alívio. Aos seus olhos, quanto mais tarde os humanos soubessem sobre os primogenitores, melhor, já que suas garrafas poderiam ser associadas aos primogenitores se não conseguissem entendê-los ou pesquisá-los. Quanto a outros líderes com conhecimento sobre primogenitores, eles têm um monte de coisas importantes em seu prato para se preocupar com garrafas que dão 9 habilidades aos humanos. Afinal, eles têm galáxias para administrar. Mas, se essas garrafas se espalhassem cada vez mais, chegando a centenas, poderiam atrair a sua atenção. Ou se eles simplesmente assistiram aos próximos jogos de Félix na UISG. Consequentemente, os primogenitores vivos não iriam atrás dele por espalhar sua essência e utilizá-la sem o seu consentimento. Nesse ponto, nem Lady Esfinge nem Jormungand poderiam protegê-lo, já que ele estava realmente errado. Como Phoenix era conhecido por dormir o tempo todo, ele não estava muito preocupado com ela. Irmã mais velha, posso saber o que o mestre lhe contou sobre mim? Félix perguntou educadamente. Enquanto isso, Lady Esfinge apenas revirou os olhos diante da vergonha dele de chamá-la de mestre quando deixou claro que não era digno do cargo. Bem, ela me disse que escolheu você como seu campeão, o que é bastante estranho, considerando que vocês, humanos, estão um pouco mais fracos contra outras raças, mas eu sei que a mente do mestre é diferente da de nós, mortais. Allura se aproximou de Félix enquanto inspecionava seu rosto, tentando ver qual era o ingrediente secreto que faria de Félix um grande campeão e ganharia apostas para Lady Esfinge. Infelizmente, ela olhou e olhou, a única coisa que conseguiu ver foi o sorriso descontraído de Félix. Eu estava bastante ocupado, então não verifiquei suas lutas nos jogos, mas você é tão bom para mover meu mestre. Allura recostou-se na cadeira enquanto continuava a falar. Não sei se ela mencionou isso ou não, mas ela já havia perdido muitos campeões nos jogos, causando-lhe uma enorme perda de materiais e uma chave para uma dimensão separada. Esses jogos não são apenas jogos.
Se um campeão perdesse uma aposta com uma aposta como essa, Félix não sabia se os primogenitores aceitariam isso ou se livrariam do campeão e o substituiriam por outro. Naturalmente, ele será substituído se sobreviver à batalha. Lady Esfinge disse casualmente, por que você acha que os chamamos de campeões? A única opção deles era vencer e vencer. Tosse, anciãos, vocês não vão me matar ou algo assim se eu perder, certo? Félix perguntou com uma risada forçada. A senhora Esfinge e o Jormungand compartilharam um olhar brincalhão oculto e disseram ao mesmo tempo, naturalmente não vamos matá-los. Antes que Félix pudesse sorrir calorosamente, arrepios percorreram sua espinha depois de ouvi-los dizer, mas vamos nos certificar de bater em você até engordar por 3 dias seguidos. Asterisco asterisco. Após o término da conversa de Félix com a Alura, ele permaneceu sentado no jardim, esperando ser teletransportado para a entrada do salão do palácio, onde seria realizada a outorga. Todos os atendentes estariam sentados lá também. Vendo que não faria nada pelos próximos 15 minutos, Félix abriu o stream do evento que se espalhou por todo o mundo. Consequentemente, os números de streams foram modestos, atingindo até 9,9 trilhões de espectadores simultâneos. Naturalmente, a maioria deles eram humanos. Durante a divulgação da notícia, a maioria das pessoas que estavam falando merda sobre Félix devido à sua linhagem fez uma mudança de 180 graus. Agora, eles eram os maiores defensores de Félix, alegando que ele era o maior júnior de todos os tempos, além de bajulação adicional que faria o ego de qualquer pessoa explodir. Essa mudança repentina foi naturalmente causada pela cidadania de duelo a de Félix, que nunca foi dada a um único humano. As bruxas dão-no apenas a não-nativos que são verdadeiramente considerados seus amigos e bens. Ser considerado assim por uma das 10 raças dominantes do universo foi verdadeiramente uma honra para o indivíduo e para a raça que ele representa. Sem mencionar ser o primeiro pocionista humano na história do universo. No entanto, a reação dos plebeus e dos linhadores de sangue não foi nada comparada com a dos escalões superiores. Eles abandonaram todos os pensamentos que tinham sobre atacar Félix na luz, pois era evidente que as raízes da organização fantasma eram terrivelmente profundas para fazer com que a própria rainha bruxa indiretamente apoiasse Félix. Afinal, ele recebeu essa cidadania sem fazer nada. Suspiro, a hipocrisia humana é realmente uma de suas piores características. Félix balançou a cabeça com os comentários lisonjeiros. Fim do capítulo. Capítulo 475 A concessão de cidadania AAA. Bem, Félix sabia que ele não era tão diferente, pois às vezes podia ser hipócrita. Mas, nunca poderia ser tão ruim assim. Tanto faz, há maçãs podres em tudo. Félix levantou a cabeça da sessão de comentários e se concentrou no evento principal. Foi realizado em uma câmara do trono magnífica e equilibrada. Era largo o suficiente para acomodar centenas de pessoas nas laterais, deixando o centro para o convidado de honra um caminho livre para o trono. O trono não parecia extravagante com uma luz dourada ofuscante, mas apenas uma poltrona preta casual com porta-copos e uma maca para os pés da rainha Alura. No momento em que Félix viu, não pôde deixar de imaginar Alura sentada de pijama e bebendo uma xícara de café enquanto seus conselheiros a atualizavam sobre a situação do Império. Ela é realmente um espírito livre que não gosta de formalidades. Félix riu enquanto mudava sua visão para os convidados que estavam sentados em cadeiras organizadas enquanto usavam roupas formais. Ele reconheceu alguns deles, enquanto o resto não tinha absolutamente nenhuma pista sobre sua identidade. O chefe Maganda, o segundo comandante do Exército Galáctico e até mesmo a 8ª princesa da família Bardot estão aqui. Félix arqueou as sobrancelhas depois de ver todos eles aqui. Ele sabia que iriam solicitar uma conversa com ele após o evento sobre as linhagens. Afinal, a reunião sobre as 2 garrafas restantes estava marcada para logo após a noite. Ele preferia conversar com eles com a personalidade de sua organização.
Com todos aqueles relacionamentos de peso de outras raças, duvido que eles tenham a chance de se aproximar de mim primeiro. Antes que Félix pudesse terminar seu pensamento, uma voz feminina alta e severa ressoou na câmara do trono depois que partículas de luz começaram a chegar, construído em frente ao trono. Todos se levantaram apressadamente, sem ousar desrespeitar a rainha em público. Eles sabiam que muitos olhares estavam voltados para eles e que um pequeno erro poderia arruinar suas carreiras. Uau! Com uma pequena explosão de luz, a deslumbrante Alura se manifestou plenamente diante de todos, mostrando ao universo inteiro sua beleza incomparável que a coloca no topo em relação aos demais. Desta vez, ela estava usando um vestido vermelho de verdade e uma coroa, aumentando sua aura de prestígio. Abençoada seja a rainha! Abençoada seja a rainha! Abençoada seja a rainha! Todos na câmara gritaram 3 vezes seguidas quase harmoniosamente devido ao fato de serem muitas vezes assim. Por favor, fique confortável. A Luna acenou com a mão para baixo, sugerindo que eles se sentassem. Ao ver que todos estavam sentados, ela colocou uma perna acima da outra, fazendo seus conselheiros suspirarem de desânimo. Todas elas eram velhas bruxas tradicionais que abominavam suas travessuras casuais, inclusive da Lilia. Pena que ela foi chamada de rainha por um motivo. Amigos de todas as partes do universo, estou incrivelmente honrado e satisfeito por tê-los como convidados do Império neste dia maravilhoso que marcaria o nascimento do primeiro ser humano com dupla cidadania AAA. A rainha anunciou com um sorriso caloroso enquanto olhava para eles. Palmas, palmas, palmas. Aplausos sinceros envolveram a câmara depois que Alura terminou de falar. Até o chat do stream estava repleto de emojis batendo palmas. Quando tudo acabou, Alura estendeu a mão na entrada da câmara do trono e disse, sem mais delongas, por favor, dê as boas-vindas a Félix Maxwell, o mais novo membro da família das bruxas. Espere o que? Félix, que estava observando o riacho, ficou pasmo ao ouvir isso e se viu quebrando em partículas de luz contra sua vontade. Quem poderia culpá-lo? Madame da Lilia lhe contou no e-mail todos os procedimentos da ocasião de outorga. Nele, ela afirmou claramente que a rainha Alura faria um discurso de 10 minutos. Sem que ele soubesse, Dalília e os conselheiros estavam prestes a arrancar os cabelos de Alura, que abandonou o discurso preparado com sangue e suor. Enquanto isso, Félix se recompôs rapidamente e seguiu os procedimentos que lhe foram dados até o último detalhe. Ele estava inclinando a cabeça para a esquerda e para a direita com um sorriso educado enquanto avançava com passos lentos enquanto uma chuva de aplausos continuava chovendo sobre ele. Félix não gostou nada dos aplausos, pois não fez nada para justificá-los. Além disso, eles estavam fazendo isso apenas como formalidades. Ao chegar a 4 metros de distância da rainha Alura, Félix inclinou ligeiramente a cabeça e proclamou respeitosamente, Félix Maxwell cumprimenta a rainha. Elevação, ordenou a rainha Alura, soando mais como um pedido com sua voz calorosa. Félix ergueu a cabeça e ficou cara a cara com a rainha Alura enquanto seu rosto permanecia sereno. Logo, seus primos começaram a se lembrar da época em que ele praticava na academia com eles, um mero plebeu que poderia ser pisado com bastante facilidade nesta nova era. Embora tenham avançado apenas alguns centímetros, Félix já havia viajado centenas de quilômetros, alcançando alturas que nenhum outro ser humano jamais havia alcançado. Pelo menos, nenhum humano foi conferido pessoalmente pela própria rainha bruxa aos 20 anos de idade. Isso os deixou um tanto amargos e invejosos, mas ao mesmo tempo felizes por compartilhar o mesmo sobrenome e sangue que ele. Eles sabiam que os Maxwell iriam segui-lo, quer ele quisesse ajudá-los pessoalmente ou não. Enquanto ele continuasse nesse ritmo monstruoso, as pessoas tentariam ajudá-los por conta própria para ter uma chance de ganhar alguma boa vontade. Suspiro, isso me faz sentir como se dezenas de anos se passassem, mas na realidade apenas 3 se passaram. Abram soltou um longo suspiro com uma expressão pensativa. Vemos apenas os resultados e frutos do seu trabalho e pensamos que foi fácil e rápido.
Charlotte bebeu um gole de chá e disse com admiração: no entanto, nenhum de nós poderia ter feito o mesmo se tivéssemos a mesma oportunidade daquela organização fantasma. Discordo. Robert bateu na mesa e se gabou com um sorriso maroto: ninguém é capaz de conseguir o que meu neto fez. Não apenas nós. Ele tem uma constituição diferente. Tudo bem, fácil agora. Albert acenou para Robert e gesticulou com a cabeça para o riacho que mostrava a rainha Allura apresentando um papel flutuante branco e brilhante. Felix Maxwell, você aceita ser um cidadão do Império das Bruxas Forsythia, um membro honesto e valioso da sociedade, e promete sempre defender os padrões do Império. Sem um pingo de hesitação, Felix proclamou alto e bom som: sim. Imediatamente após sua voz ressoar na câmara, o contrato explodiu em partículas coloridas de luz, deixando para trás uma frase que ficaria gravada na história do Império das Bruxas. Maior que cidadão Felix Maxwell, bem-vindo ao Império das Bruxas Forsythia. Menor que, ufa ufa, bum bum. Esplêndidos fogos de artifício foram lançados acima do Palácio Real, mostrando sua beleza memorizante para os espectadores do fluxo e também para aqueles que estavam nas câmaras pelas janelas. O chefe Maganda olhou para os fogos de artifício e depois para Felix e pensou: é tarde demais para combiná-lo com a minha filha. Porém, ao ver como Felix era percebido pelos outros convidados na câmara, ele tirou esse pensamento de sua mente, pois sabia que Felix era atualmente um imã para problemas. Ele não tinha intenção de fazer com que sua filha se associasse a ele, para que ela não acabasse sendo alvo de atrair Felix para fora do campus ou algo assim. Para aqueles dois olhos tudo era possível. Depois de 15 minutos, todos foram mandados para o Jardim dos Fundos para socializar e jantar. Felix estava sentado em uma mesa com convidados aleatórios que ele nunca tinha visto antes. Eles estavam todos interrogando-o com perguntas casuais e piadas sobre seus olhos e sua vida pessoal. De vez em quando, eles se infiltram em seu avô e em sua família na conversa como tentativas ameaçadoras não diretas. Infelizmente, Felix estava rechaçando tudo à torto e à direito com um rosto inexpressivo, tornando impossível ver se as palavras deles tiveram efeito sobre ele ou se ele estava mentindo tudo. Suspiro, ainda falta mais uma hora desse interrogatório meia-boca. Felix suspirou em sua mente enquanto balançava a cabeça para as respostas sem expressão. Fim do capítulo. Capítulo 476. 2 meses depois. 2 meses se passaram rapidamente após a concessão da cidadania a A. Muitas coisas aconteceram, mas ao mesmo tempo, tudo aconteceu de maneira um tanto rotineira. A academia já havia voltado à sua calma original, já que se tornou uma norma ver Felix andando pelos corredores acompanhado por Naima, Carrie e Naomi, as 3 bruxas com quem ele se deu bem no início. Chega de pular das janelas ou bruxas acampando em sua turma para sua alegria. Quanto ao nível universal, havia aquela sensação de calma antes da tempestade, já que 5 tentativas ocorreram na cabeça de Felix nesses 2 meses. 2 deles foram carregados para dentro do campus, enquanto os outros 3 foram carregados para fora durante a viagem de Felix para visitar o laboratório de Lady Esfinge. Todos eles falharam miseravelmente devido às respostas rápidas da iluminação do campus e da capital, além da ajuda da rainha Ai. Embora tenham falhado, eles mostraram a Felix que ninguém ainda havia desistido de seus olhos ou de seus frascos de linhagem. Principalmente quando as últimas tentativas aconteceram apenas na semana passada. Então, ele nunca poderia baixar a guarda, mesmo em seu quarto. Falando em linhagens, Felix já havia fechado o acordo com o Exército Galáctico e a família Bardot, obtendo 90 bilhões de SC com esse comércio de brindes. A notícia do comércio se espalhou por toda a galáxia, então os resultados da pesquisa foram feitos nessas garrafas míticas. Esses resultados foram chocantes, pois não mostraram absolutamente nada de único ou extraordinário naquelas garrafas. Bilhões de moedas foram jogadas nos institutos responsáveis por tentar reverter a engenharia de tudo o que foi feito com essas linhagens.
No entanto, eles ficaram perplexos com a realidade de que todos eles eram como qualquer outra linhagem. Quando a notícia de seu fracasso vazou, a organização fantasma foi coroada como o maior instituto de pesquisa da galáxia e o futuro da raça humana. Novamente, uma mudança de emoções de 180 graus. Porém, Félix não deu a mínima para nenhuma de suas proclamações enquanto continuava fazendo o que sabe melhor. Treine, treine e mais treino. Até agora, ele já havia resolvido vários problemas que estavam bloqueando seu progresso. Além disso, a poção teve o efeito bônus de tornar seu controle de energia um pouco mais suave. Isso adicionou um pouco de ajuda em sua jornada para aperfeiçoar seu controle de energia mais refinado para que ele pudesse destruir 95% dos micro-organismos durante a mistura. Na verdade, ele conseguiu atingir 80%, o que foi um tremendo progresso nos padrões das bruxas. No entanto, no momento em que atingiu essa marca, ele começou a ter dificuldade em progredir, pois não conseguia matar mais de 80% antes que os materiais derretessem completamente na mistura. Apesar do revés, Félix estava tirando nota máxima em termos de conhecimento devido à sua memória fotográfica. Sua única concorrente na classe era Lara neste campo, já que o número de livros que ela leu realmente superava em muito o número dele. Ele sabia que era quase impossível alcançá-la, já que ela estava totalmente focada em fazer poções enquanto ele fazia malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo. No mês passado, ele jogou seu último jogo individual no ramo humano e seguiu com o terceiro jogo planetário esta semana. Em ambos, ele não utilizou seu elemento relâmpago, já que suas habilidades de areia e força bárbara de 7100 BF eram mais que suficientes para demolir qualquer um nesses jogos. Esta força bruta pura estava disponível apenas para os Bloodliners épicos do quarto estágio. Felizmente para os jogadores participantes daquele jogo, Félix não faltou recursos, o que o fez manter seu formato escolhendo cupom e cupom de pontos em dobro para outros jogos. Mesmo não tendo usado os cupons, Félix ainda conseguiu lucrar 18 bilhões com a receita do streaming, elevando seu capital total para impressionantes 179 bilhões de SC. Esses foram os frutos dos jogos, os empreendimentos comerciais, as garrafas vendidas em segundo plano e as vendidas em sua loja de linhagem oculta no Império Mariana, também sua marca oficial de roupas, LL, que foi lançada logo antes do jogo. Acontece que aqueles que subornaram os funcionários para atrasar a papelada de sua marca pararam de pagar depois de perceberem que a maré estava virando a favor de Félix. Em termos de reputação, no entanto, todo esse capital e os desejos que ele coletou até agora não deixaram Félix à vontade. Isso se deve ao sistema de cultivo que Lady Esfinge escolheu para ele ficar mais forte continuamente. Ele já havia sido informado sobre isso e seus detalhes. Ele teve que admitir que o caminho era realmente perfeito para ele, mas, ao mesmo tempo, os recursos necessários envergonhariam as despesas de seu caminho de linhagem. Atualmente, ele estava se preparando tanto física quanto mentalmente para ir ao castelo, já que o primeiro experimento ao vivo estava programado para acontecer em 2 horas. Portanto, se ele entrasse com a mentalidade de ter uma tolerância à dor divina, seria mordido. Ah, como eu senti falta de ouvir seus gritos malditos! Asna disse com um brilho sádico, parecendo bastante ansiosa para assistir ao experimento. Entretanto, o Jormungand também estava bastante ansioso, mas por uma razão diferente. Finalmente chegou a hora do corpo de Félix acompanhar sua manipulação elementar e dominar os jogos do primogenitor. O Jormungand sentiu que tinha feito a sua parte ao ajudar Félix a entrar na segunda fase da manipulação em menos de 4 meses. Era hora de Félix anunciar o retorno do Ragnarok Bringer nos jogos do primogenitor, destruindo todos os campeões com quem ele acabou lutando. 1h30 depois. Terminei a preparação e os testes finais. Lady Esfinge anunciou na mente de Félix. Os resultados ainda são os mesmos, mostrando que se você sobrevivesse à dor que ocorreria após a cirurgia, o sistema de cultivo não o afetaria negativamente de nenhuma maneira possível, além disso, financeiramente claro. Bom de se ouvir.
Félix soltou um longo suspiro e levantou-se com uma expressão firme. Vamos fazer isso. 15 minutos depois, Félix chegou em segurança ao castelo da Senhora Esfinge em seu próprio carro voador. Ele não foi para o laboratório subterrâneo, mas para outro laboratório que estava nesta dimensão. Afinal, a cirurgia poderia durar muito tempo e Félix não poderia ficar desconectado da rainha por mais de 2 horas. Quando chegou à área do laboratório, Lady Esfinge disse telepaticamente: entre. Félix empurrou a porta e foi saudado com a visão de Lady Esfinge em sua forma humanoide peluda brincando com algumas agulhas compridas. Fique totalmente nu e deite-se em uma das mesas. Lady Esfinge disse sem olhar para ele. Félix já havia passado do ponto de constrangimento. Por isso, ele rapidamente removeu seu traje nano e ficou totalmente nu com os olhos fechados. Como Lady Esfinge o informou, ele ficaria inconsciente durante toda a cirurgia, que poderia durar mais de 19 horas. Ele não sentiria nada durante toda a cirurgia, o que era um bônus. Depois de acordar, é quando as coisas começam a ficar feias. Esta era uma versão modificada da anestesia que poderia funcionar até mesmo em Félix, já que não era extraída de materiais venenosos, mas sim de materiais benéficos. Félix fez o que lhe foi dito enquanto respirava através da máscara. No momento em que alcançou o número 5, suas pálpebras começaram a ficar pesadas, assim como seu corpo. Depois que ele chegou aos 3 anos, sua voz era quase inegável. Em um momento, ele parou de se mover imediatamente, entrando em um sono profundo. O silêncio tomou conta do espaço da consciência de Félix enquanto o único som que ressoava na área era o da pipoca de Asna mastigando em um sofá ao lado do Jormungand. Eles perceberam que Lady Esfinge estava levando isso muito a sério, já que transferiu seus verdadeiros sentidos para a cópia que estava prestes a operar Félix. Vamos começar. Lady Esfinge estalou o dedo manifestando 2 cópias dela que atuariam como suas assistentes na cirurgia. Imediatamente após a construção, um deles foi até o balcão onde foi colocado um frigobar com porta de vidro. Ela abriu lentamente, fazendo com que o vapor de resfriamento seja emitido para fora e esconda o conteúdo. Sem esperar que o vapor desaparecesse, ela colocou a mão dentro e tirou um recipiente de vidro azul. Dentro dela, havia uma bola preta de tamanho médio, parecendo um coração. O coração de um devorador recém-nascido. Jormungand murmurou para si mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 477 A cirurgia. O coração de um devorador recém-nascido. Jormungand pensou, um tesouro que seria procurado até pelos primogenitores. Jormungand sabia que Lady Sphinx estava investindo tanto em Félix não apenas porque o projeto parecia uma experiência valiosa, mas também para que ela pudesse apostar nele durante os jogos. Jormungand já estava informado de todos os detalhes sobre os jogos dos primogenitores, desde as regras até a forma de entrada. Não havia regra que proibisse 2 ou 3 primogenitores de escolher o mesmo campeão e apostar nele. No entanto, para combater o abuso, eles iniciaram que ambos os primogenitores precisariam apostar um tesouro cada em seu campeão, enquanto seus oponentes precisariam apostar apenas uma vez. Isso fez com que os primogenitores ignorassem a opção. Porém, no caso de Jormungand e Lady Esfinge, eles eram especiais. O Jormungand já estava morto e apenas um pouquinho de sua consciência ainda permanecia por aí. Por isso, ele não dava a mínima para os tesouros que estava apostando ou para os que iria ganhar, já que todo o seu objetivo era simplesmente colocar seus inimigos de volta em seus lugares. Isso possibilitou que Lady Esfinge apostasse também em Félix e acabasse conseguindo tesouros que seriam imensamente úteis em seus projetos de pesquisa. Então, eles formaram uma equipe perfeita. O que Félix ganharia com tudo isso? Ele já não estava sendo pago antecipadamente, abrindo para ele um caminho para o pico do universo que nenhum humano poderia sequer sonhar. Mesmo assim, Lady Esfinge não hesitou em retirá-lo do recipiente e começar a modificar cirurgicamente o corpo de Félix para encaixá-lo perfeitamente.
Devido a todos os experimentos na cópia de Félix, falhados ou bem-sucedidos, Lady Esfinge ganhou experiência suficiente para fazer esta cirurgia fluir como arte aos olhos de Asna e Jormungand. Com a ajuda de seus competentes assistentes clones, tudo parecia perfeito e em ordem. As horas passaram assim, fazendo Asna bocejar preguiçosamente, pois não foi tão divertido assistir a uma cirurgia silenciosa de 19 horas. Felizmente, já estava em seu último trecho, pois Lady Esfinge integrou com sucesso o coração do pequeno devorador ao lado do coração de Félix. Se alguém visse através da abertura do peito, ficaria em absoluta descrença, pois o coração do devorador estava agora conectado artificialmente ao coração de Félix. A adição de outras modificações permitiu que o sangue não bombeasse de volta para o corpo depois de chegar ao coração, mas realmente passasse pelo coração do devorador antes de retornar ao corpo. Portanto, Félix teria 2 corações e os 2 bateriam quase ao mesmo tempo. Já que Lady Esfinge seguiu esse caminho, significava apenas que iria funcionar e não causaria problemas cardíacos a Félix todos os dias. Algumas horas depois, Lady Esfinge removeu as luvas ensanguentadas depois de costurar com sucesso a abertura do peito. Então, ela verificou os sinais vitais de Félix e acenou com a cabeça quando viu que ele estava estável. Em seguida, ela estalou os dedos, destruindo suas 2 cópias, e sentou-se em uma cadeira enquanto olhava Félix de perto. Ele vai acordar em menos de 10 minutos. Vamos ver como ele vai se sentir. Embora Lady Esfinge tenha feito muitos experimentos e simulações nas cópias de Félix, elas eram todas sem emoção, não fornecendo os dados perfeitos que ela precisava. Felizmente, ela não ficou esperando muito tempo, pois os cílios de Félix começaram a tremer em menos de 3 minutos, marcando sua tentativa de recuperar a consciência. Lenta mas seguramente, seus olhos confusos e injetados foram totalmente abertos. Assim como todo paciente que ficou anestesiado por tanto tempo, Félix sentiu-se confuso, com frio, enjoado, alarmado, com fome e, por último, dor. Dor na região do peito, como se seu coração estivesse sendo apertado com força por alguém. Sua expressão se deformou imediatamente, fazendo Lady Esfinge olhar para seus sinais vitais e depois para seus corações batendo que aceleravam a cada segundo. Ela sabia que essas emoções estavam afetando o equilíbrio e se os batimentos cardíacos dele continuassem acelerando rapidamente, Félix estaria em apuros. No momento em que ouviu isso, a confusão de Félix foi dissipada quando as memórias de antes da cirurgia começaram a voltar para ele. Depois de lembrar os procedimentos que discutiram, Félix começou a segui-los passo a passo. Primeiro, ele fechou os olhos e começou a respirar fundo pelo nariz, ignorando a dor repentina que o assaltou com aquele movimento. Então, ele segurou-o por um segundo antes de soltá-lo suavemente, aliviando a dor em seu peito. Ele continuou fazendo isso repetidamente por 1 minuto inteiro antes de seus batimentos cardíacos retornarem ao estado original. Bom trabalho! Lady Esfinge elogiou e perguntou, você está sentindo alguma necessidade repentina de fome? Não. O HMM? Assim como Félix negou em sua mente, seu estômago roncou como um trovão. No entanto, a sensação de fome que se seguiu quase fez Félix desmaiar. Porra! Sinto que não como há 1 semana. Félix chorou mentalmente, sentindo-se muito esgotado e faminto para abrir a boca e gritar para acabar com a dor. Infelizmente para você, a única maneira de saciar essa sua fome é devorando um tesouro natural. Lady Esfinge proclamou, você não pode fazer isso logo após a cirurgia, pois seus corações não foram adaptados um ao outro. Como as emoções também são prejudiciais para eles, é melhor você manter a calma e controlar sua fome nos próximos 3 dias. Lady Esfinge sempre pregou que a dor após a cirurgia seria demais para ele aguentar, mas ele não esperava que a dor girasse em torno de sua fome em vez de ser física. Honestamente, ele prefere sentir dor física todos os dias do que sentir essa fome por 3 malditos dias. Era como se um viajante faminto e sedento em um deserto desolado finalmente chegasse a um oásis depois de 7 dias sem comer nada.
No entanto, acabou por ser uma miragem e ele precisou continuar caminhando por mais 3 dias para chegar ao próximo. Aquela experiência que você não desejaria nem para o seu pior inimigo. Seu corpo está recebendo nutrição por meio de tubos, então você só precisa lutar contra essa sensação ilusória de fome causada pelo coração do seu devorador. Não há nada de ilusório nisso. Félix disse telepaticamente com uma expressão confusa. Imediatamente depois de dizer isso, ele sentiu a mesma dor infernal no peito, deixando seus olhos vermelhos e lacrimejantes. É melhor você manter a calma o tempo todo para não arruinar meus esforços. Lady Esfinge avisou depois de ver seus batimentos cardíacos acelerados. Sem pensar 2 vezes, Félix começou a respirar profundamente enquanto visitava as memórias da época em que Lady Esfinge o informou sobre a raça devoradora que ela escolheu para ele. Sabia-se que esta raça vivia nos arredores do universo, a 100 milhões de anos-luz de distância de qualquer galáxia povoada. Quanto à aparência deles, eles pareciam demônios humanoides com uma boca aberta que poderia se esticar para engolir objetos 2 vezes maiores que o tamanho original da boca. Enquanto isso, não valia a pena mencionar seus números, pois mal conseguiam chegar a 100 mil em cada geração. No entanto, apesar de seus números serem lamentáveis em comparação com a maioria das corridas, a Esgalliance ainda os convidou pelo menos 3 vezes com base nos rumores que Félix encontrou na rede. No entanto, a raça ainda não estava incluída na lista de membros da Aliança, o que implicava simplesmente que recusaram todos os convites. Se fosse qualquer outra raça, a Esgalliance não se incomodaria em enviar-lhes uma única carta, já que tal gigante não precisava implorar para que outros se juntassem a eles. Sempre foi o contrário. Mas, este foi especial devido à sua força gigantesca que poderia se contentar contra os dragões. Só isso já fazia a raça se destacar das demais, pois Félix sabia que a força física do dragão não estava muito longe dos primogenitores orientados para a batalha, como Thor e Jormungand. Mas, ao contrário dos orgulhosos dragões que operam com base no individualismo, os devoradores eram conhecidos por serem unissonos como uma única raça. Félix tinha acabado de ser transformado em um Halfling devorador. Ainda estava em debate se ele seria aceito caso se encontrasse com outros devoradores ou fosse caçado por possuir seus corações. Felizmente, Félix teve uma saída antes mesmo de ser colocado nessa situação. Essa foi a estranha semelhança do sistema de cultivo da raça devoradora com o sistema de cultivo dos dragões. Fim do capítulo. Capítulo 478. O meio devorador. Embora fosse de conhecimento geral que os dragões ganham força consumindo minerais, especialmente os ricos, os devoradores obtêm sua força consumindo tesouros naturais do universo. Esses tesouros naturais poderiam ser encontrados em leilões, ruínas antigas, planetas desertos, dimensões separadas, áreas peculiares e mais lugares no universo. A maioria dos exploradores de todas as raças realmente almeja esses tesouros naturais, uma vez que levaram de milhares a bilhões de anos para serem criados. Somente em áreas inexploradas e intocadas esses tesouros seriam encontrados. É por isso que os devoradores eram conhecidos por não permanecerem em um só lugar ou em galáxias povoadas. Eles estavam sempre vagando como uma raça inteira, buscando novas galáxias desertas para transformá-las em seu lar temporário até que elas sugassem a maior parte de seus tesouros naturais. A forma como consumiam esses tesouros naturais era simplesmente comendo aqueles com os quais tinham afinidade elementar. Por exemplo, se um devorador recém-nascido baseado em fogo tivesse comido um tesouro natural à base de água, ele não seria capaz de devorar a energia elementar desse tesouro e digeri-lo para aumentar sua própria força física. Mas no momento em que ele devorasse um que pertencesse à sua afinidade, sua força aumentaria em 300 bf. Este aumento veio do pior tesouro natural para um devorador recém-nascido. Se os recém-nascidos consumissem produtos de maior qualidade, o aumento poderia chegar a até 1 km. Felizmente, o universo estava equilibrado na forma como faz as coisas.
Portanto, havia múltiplas limitações que impediam esta raça de dominar a todos, simplesmente devorando infinitamente os tesouros naturais. Lady Esfinge se referiu a isso como a marca. Ela mencionou que a marca decide a quanta força o devorador poderia digerir de todo o tesouro natural que comeu durante sua vida. Isso implicava que a marca não era fixa para cada devorador, mas cada um tinha sua marca que definiria seu destino desde o nascimento. A maneira de encontrar a marca era bastante simples. Basta alimentar o recém-nascido devorador com tesouros naturais até que seu corpo não aguente mais. Ao atingir esse limite, a digestão começaria, forçando o recém-nascido a entrar em um sono profundo até acordar com um novo corpo fortalecido. Em seguida, eles calculam a força obtida com tudo isso e marcam como seu aumento limitado por estágio. Por exemplo, se ele tivesse obtido um aumento de 1000 BF, isso implicaria que sua nota seria sempre de 1000 BF por etapa. No momento em que ele atingir o 30º estágio, seu cultivo chegará ao fim e ele nunca poderá obter energia elementar de tesouros naturais. Por outro lado, se um recém-nascido talentoso nascesse com uma marca, atingindo até 8000 AM por estágio, isso significava que esse devorador emergiria como um ser gigante assustador com uma força limitada a 240.000 AM. Porém, a jornada para alcançá-lo não seria tão fácil, já que no momento em que o devorador alcançasse o primeiro estágio, a energia elementar necessária para fornecer a mesma quantidade de força dobraria. Isso implicava que se o devorador precisasse de apenas 5 bilhões de SC em tesouros naturais para alcançar o próximo estágio, ele seria forçado a desembolsar o dobro dessa quantia nesse estágio. Aí, na terceira etapa, o valor dobraria novamente e ficaria assim até a última 30ª etapa. A matemática básica levaria a que, para aquele devorador atingir seu pico de cultivo, ele precisaria de no mínimo 5 quintilhões de SC em tesouros naturais. E isso se ele conseguisse encontrar tantos deles e comprá-los. Na verdade, eles eram chamados de tesouros por uma razão. O tesouro natural mais barato atualmente no mercado valia 100 milhões de SC. Não eram como repolhos na calçada. Assim, a dificuldade aumentaria 10 vezes. Infelizmente para Félix, esse cálculo foi baseado em devoradores. Como ele não era de raça pura, Lady Esfinge afirmou explicitamente que absorveria apenas 50% de cada tesouro natural, enquanto os outros 50% acabariam como lixo. Assim, a razão pela qual ela disse a ele que seu capital era insignificante se ele fosse utilizar esse sistema. Ao ser lembrado dos valores que estaria gastando, um súbito aperto no peito assaltou Félix do nada, tirando-o da linha de memória. Imediatamente depois, uma onda de fome insuportável o inundou como uma maré, fazendo-o gritar bem alto em sua mente: "Não aguento mais. Eu preciso comer." "Sim, grite mais alto, mais alto." Asna riu sadicamente enquanto colocava a pipoca na boca. "É apenas por alguns dias." O Jormungand o aplaudiu: "Supere isso e um novo amanhecer se abrirá para você." Ao ser lembrado de que ficaria nesta situação por mais 2 dias, os batimentos cardíacos de Félix acabaram acelerando em vez de diminuir como Jormungand esperava. "Bom trabalho." Lady Sphinx lançou-lhe um olhar irritado e encorajou Félix dizendo: "Minha fonte me disse que o coração do seu devorador tem uma boa marca devido à sua genética incrível." Quando ouviu isso, a mente de Félix se concentrou nisso, fazendo o possível para ignorar seu estômago roncando. "São apenas 3 dias e terei um caminho para ganhar força suficiente para me proteger daqueles abutres. Mesmo que eu tenha obtido a pior nota, ainda é o suficiente para ir além de qualquer ser humano. Eu só preciso superar isso. Eu só preciso superar isso, eu só." A expressão de Félix endureceu enquanto ele respirava profundamente, forçando-se a se afogar em seus próprios pensamentos. Ao ver que ele começou a ficar distraído, Lady Esfinge e os demais não falaram para não tirá-lo do torpor e arruinar seu esforço. Eles não conheciam tal sensação de fome, pois era quase impossível para eles passarem fome por um único dia devido à sua capacidade de consumir sua própria energia elementar transformando-a em alimento.
Mas eles sabiam que o que Félix estava passando era muito difícil para a maioria dos indivíduos hardcore. A ideia de passar fome por uma semana inteira e ainda não ter a capacidade de expressar isso era terrível demais. Um dia depois, Félix ainda não tinha saído de sua distração, pois agora estava lendo em voz alta em sua mente um livro inteiro sobre a teoria da preparação de poções. Enquanto isso, Lady Esfinge não se importava, pois simplesmente continuava lendo um livro enquanto monitorava seus sinais vitais e verificava se havia algum batimento cardíaco irregular. Esse foi o motivo pelo qual ela não colocou Félix para dormir, pois queria ver como o coração dele funcionaria em situações estressantes como essas. Até agora tudo bem. Outro dia se passou e Félix já havia pulado para outro livro, certificando-se de que seu processo de pensamento nunca fosse interrompido. Era a única coisa que o separava de enlouquecer com a fome que sentia. Em pouco tempo, o terceiro dia chegou e sua estratégia finalmente mostrava sinais de ruptura, pois seu processo de pensamento estava constantemente quebrando devido às ondas repentinas de fome que o atacavam como um caminhão. A única coisa que Félix pôde fazer foi cerrar os dentes e lutar contra eles, lembrando a si mesmo que faltavam apenas algumas horas. Apenas sobrevivesse a essas poucas horas e ele nunca mais sentiria essa merda. Essa foi a única coisa que o manteve são por horas e horas, até que Lady Esfinge se levantou de sua cadeira e disse as palavras sagradas: "Eu considero que seus corações estão perfeitamente alinhados e é hora de testar o consumo, a digestão e ver até onde você está. Mark vai te pegar." Uma era fina como um pedaço de pau e tinha raios passando por ela, enquanto a outra era uma flor com duas hastes, um verde e outro roxo. Os outros dois eram exatamente iguais, pois ambos pareciam uma fatia seca de bacon marrom. No momento em que terminaram de se materializar, Félix se jogou sobre eles e os enfiou na boca de uma só vez, como um animal enlouquecido que ficou meses sem comer. Seus olhos injetados de sangue e seu rosnado enquanto os mastigava deixavam óbvio que ele já havia perdido todo o raciocínio e estava simplesmente operando com base no instinto básico de sobrevivência. É isso que o coração do devorador está fazendo. Asna se perguntou: duvido que Félix se comportasse dessa maneira, mesmo que estivesse com tanta fome. Fim do capítulo. Capítulo 479 O meio devorador e Sim, Lady Esfinge confirmou seu pensamento: os devoradores são conhecidos por enlouquecerem com tesouros naturais se não os tiverem ocasionalmente. Lutas mortais começam até mesmo entre membros da família se houver apenas um tesouro natural e vários deles nele. Parece que eles não estão tão unidos, afinal. Asna disse, rindo. Quando ela terminou de falar, Félix também havia terminado de mastigar todos aqueles tesouros naturais e engoli-los com uma expressão feliz, como se finalmente conseguisse coçar aquela parte impossível de causar coceira nas costas. No entanto, ele ainda não estava cheio. Ele sentiu como se tivesse simplesmente se livrado de sua fome ilusória, mas ainda poderia querer mais. Interessante, eu alimentei você com 4 tesouros naturais de grau A, que custam cada um 10 bilhões de SC, mas você ainda não entrou em hibernação para digeri-los. Lady Esfinge o inspecionou com sua visão quântica e disse, parece que sua marca é ainda maior do que eu esperava. Félix sentou-se na mesa enquanto tocava ao lado direito do peito, sentindo o coração do devorador batendo rítmica e regularmente. Até mesmo os tesouros naturais consumidos pareciam ter desaparecido em seu estômago sem deixar rastros. No entanto, neste ponto, ele não se importava com nada disso, pois estava apenas contente em passar por essa provação sem perder a cabeça. Nunca vou a lugar nenhum sem estocar dezenas de tesouros naturais e alimentos. Félix tomou a firme decisão de estocar, pois nunca mais iria querer sentir aquela fome novamente. Foi desumano. Pequeno ladrão, agora você me possui 40 bilhões de SC. Lady Esfinge transmitiu mais 3 tesouros naturais de diferentes elementos e disse, se você consumir estes, você me possuirá 70 bilhões de SC no total. SSSSS.
Félix respirou fundo ao ouvir uma dívida tão alta que ele estava prestes a cobrar em apenas 5 segundos. Este foi realmente o primeiro preço multibilionário que ele gastaria sem chance de recuperá-lo. Ele sempre vende suas garrafas de filtro, devolvendo quase todo o seu capital. Mas com esses tesouros naturais, não existia tal coisa. Não pense muito sobre isso. Félix soltou um longo suspiro e disse: a única razão pela qual estou recebendo dinheiro é para aumentar minhas forças e não guardá-lo em minha conta bancária. Se vai custar centenas de quintilhões para ficar forte o suficiente para ter liberdade absoluta, então estou totalmente a favor. Imediatamente após tomar uma decisão tão firme, Félix pegou outro palito seco, parecido com bacon acastanhado, e colocou-o na boca. Droga, antes minha fome tomava conta da minha mente e eu poderia ter comido até pedras, mas agora que não estou morrendo de fome, não posso trazê-lo para comer este pedaço de pau. Félix tirou-o da boca e perguntou à Lady Esfinge: a propósito, o que é isso? Esse é o pênis seco de um camelo do deserto de Solon. Lady Esfinge respondeu casualmente: é um tesouro natural de 20.000 anos que está cheio de energia elementar de areia. Infelizmente, Félix não ouviu a outra parte porque seu cérebro entrou em curto-circuito no momento em que ouviu o termo pênis. Acabei de consumir 2 desses e coloquei um na boca. Félix murmurou com uma expressão atordoada, tendo dificuldade em acreditar no que acabara de acontecer. Boa ha. Infelizmente, a risada sádica e zombeteira explosiva de Asna tornou impossível rejeitar a ideia de que isso não aconteceria. Sem hesitar, Félix colocou o pênis seco do camelo sobre a mesa e começou a cuspir na outra direção com uma expressão magoada, sentindo-se como se estivesse sendo punido por Lady Esfinge. Ele não sabia se ela ainda guardava rancor por ele ter roubado seus olhos da verdade, mas ele sabia que ela devia ter milhares e milhares de tesouros naturais para lhe dar. Mesmo assim, ela escolheu dar-lhe 3 pênis. Lady Esfinge apenas encolheu os ombros diante dos pensamentos negativos dele sobre ela e disse: você não sabe que a maioria dos tesouros naturais de grau A são baseados em partes do corpo de criaturas fortes que morreram anos e anos atrás. Eu sei disso, ainda não parece certo comer uma coisa dessas. Félix escovou os dentes com pasta de dente enquanto respondia com espuma na boca. Como seu paladar ainda era humano, isso significava que ele precisava escolher tesouros naturais que pudesse consumir adequadamente, para não vomitá-los e desperdiçar recursos tão preciosos. Somente quando ele estivesse sem opções ele abandonaria suas preferências e comeria tudo o que aparecesse em seu campo de visão. Ancião, posso trocar aquele pênis de camelo por um tesouro natural à base de plantas? Tosse ou qualquer coisa que não seja um pênis. Félix perguntou com um tom esperançoso. Eu não me importo, contanto que você pague por isso. Lady Esfinge encolheu os ombros e exibiu um material diferente que lembrava picles marrons secos. Desta vez, Félix foi esperto o suficiente para perguntar primeiro o que era. Este é o dedo seco de Webster, uma fera da espécie lagosta que vive no oásis do deserto. Lady Esfinge ordenou: agora coma rápido. Não tenho o dia todo. Ao ouvir seu tom severo, Félix fechou os olhos e engoliu o dedo de um só gole, evitando a todo custo prová-lo. Isso fez com que deslizasse pela garganta, quase sufocando-o. Vale a pena, Félix disse enquanto tossia. Não, apenas algum desconforto no estômago. Félix disse: provavelmente é porque eu não mastiguei. Continue comendo até começar a se sentir cansado. Lady Sphinx ordenou enquanto exibia dezenas de tesouros naturais e os colocava ordenadamente em uma linha. Tantos, se eu comesse todos, me pergunto se meu capital seria negativo. Félix murmurou enquanto pegava o primeiro. Após inspecioná-lo completamente, ele comeu e passou para o próximo. Enquanto isso, Jormungand e Asna prenderam a respiração em antecipação enquanto olhavam para ele devorando um após o outro sem mostrar um único sinal de cansaço. Quando ele chegou ao quinto, até Lady Esfinge começou a ficar agitada ao perceber que havia sido enganada no coração de um extraordinário devorador recém-nascido. Merda!
Eu sabia que teria uma boa nota pelo teste positivo que fiz, mas não pensei que seria tão bom. Lady Esfinge contou todos os tesouros naturais que Félix consumiu e percebeu que já havia chegado aos 10. Todos eles valiam 10 bilhões de SC+. Ela decidiu ser generosa com Félix, pois sabia que o corpo dele se beneficiaria de apenas 50% de cada tesouro natural, mas ainda assim. 10 consumidos ainda sem limite. Isso era inédito. Isto vindo do guardião da verdade e do conhecimento foi um grande negócio. Porém, a festa não poderia durar para sempre, pois no momento em que Félix consumiu o 12º tesouro natural, ele começou a ficar sonolento enquanto suas pálpebras começavam a ficar pesadas como uma montanha. Ele não queria fazer nada além de ficar deitado aqui e dormir por dias. Ufa, você finalmente atingiu sua marca. Mas e começarei a duvidar de minhas próprias habilidades de pesquisa. Lady Esfinge suspirou de alívio enquanto transportava o resto dos materiais. Quanto tempo vou ficar dormindo? Félix murmurou sua pergunta enquanto bocejava. Com base na quantidade que você comeu, eu diria 1 ou 2 meses. Lady Esfinge respondeu enquanto estalava o dedo, transformando a mesa de metal em uma cama confortável. É um longo período. Ele queria ficar acordado, mas seus olhos se recusavam a permanecer abertos e as palavras ficavam cada vez mais suaves. Ao ver isso, Lady Esfinge olhou dentro de seu corpo com sua visão quântica, querendo ver as mudanças que estavam ocorrendo em seu corpo. Logo, ela descobriu que o coração original de Félix tinha seus batimentos cardíacos reduzidos enquanto os batimentos cardíacos do devorador aceleravam. Isso deveria ter criado alguns problemas no caminho da corrente sanguínea, mas Lady Esfinge já havia previsto esse problema e resolvido na cópia perfeita de Félix. Mas ela não se concentrou muito no coração, mas na massa de energia elementar que girava como um buraco de minhoca dentro de seu estômago. Foi misturado com 3 cores, branco, verde e amarelo. Essas eram as energias elementares correspondentes à areia, ao veneno, à iluminação dos tesouros naturais que Félix consumia. Após seu surgimento, eles se espalharam ainda mais dentro do corpo de Félix, alcançando todos os cantos e recantos. Depois, desaparecem dentro dos músculos, parecendo que estavam sendo absorvidos. Mesmo o cérebro de Félix não foi poupado de ser tocado por essas energias. Então, quanta força ele obteria com tudo isso? Asna perguntou. É muito cedo para saber. Lady Esfinge disse calmamente, o período de digestão duraria mais de 2 meses. Somente depois que terminasse poderíamos testar o total que ele obteve e concluir dele sua marca. Eu vejo. Asna olhou para Félix por alguns segundos e depois disse, bem, estou entediado e não tenho planos de ficar olhando para a cara feia dele dormindo por 2 meses. Quem quer jogar pôquer? Pequena Asna, para alguém que nunca ganhou um único jogo de pôquer, você com certeza está muito ansioso. O Jormungand disse, rindo. Olha quem está falando. Lady Esfinge sorriu levemente. Derrotar você 70 vezes no xadrez não foi suficiente para diminuir seu ego. A expressão do Jormungand escureceu imediatamente após ser lembrado de tal desgraça. Mas ele não deixou que seus sentimentos o controlassem e a desafiassem no xadrez. Ele tinha maiores chances de ganhar no pôquer do que no xadrez com sua inteligência monstruosa. Fim do capítulo. Capítulo 480 Acordando. Os meses se passaram e a estação mudou em Vandaron da primavera para o outono. Os exames finais estavam chegando, faltando apenas um mês. Mesmo assim, ainda não havia sinal de Félix na academia, levantando preocupações dentro do círculo de amigos. Afinal, ele faltou 3 meses de aulas e todos já estão começando a se preparar para as provas. A previsão de Lady Esfinge de que Félix sairia de sua hibernação em menos de 2 meses estava longe de ser verdade. Até agora, ele ainda estava dormindo pacificamente, sem nenhuma preocupação no mundo. Toda a sua higiene e alimentação eram cuidadas pelas empregadas enquanto Lady Esfinge e o resto só podiam esperar até que ele acordasse da hibernação.
Esses 3 meses de desaparecimento não afetaram Robert, Olivia e o resto da equipe terráquea, já que Félix os informou que poderia ficar ausente por 1 mês ou mais, dependendo da situação. Ele já sabia que iria entrar em hibernação, por isso leu todo o plano de estudos do primeiro semestre antes de passar pela cirurgia. Devido à sua memória fotográfica e raciocínio aprimorado, ele estava confiante para ser aprovado nas provas escritas. Porém, os exames práticos foram uma história diferente. Acredito que ele acordará em menos de 1 ou 2 dias com base nos batimentos cardíacos lentos de seu devorador e na energia que flui em seu corpo. Lady Esfinge proclamou enquanto espiava Félix. Apenas esqueça, todas as suas previsões se tornaram falsas. Jormungand murmurou enquanto recolhia um monte de cartas do tabuleiro. Asna acenou com a cabeça enquanto colocava um cartão e dizia, quero comprar esta propriedade. Ah, você tem dinheiro suficiente para isso. Jormungand espiou o lado da mesa onde Asna estava e disse, nada mal. Assim como ela queria responder, uma voz audível ressoou em seus ouvidos, fazendo com que todos olhassem para Félix por cima de suas cabeças. Ao ver que ele estava bocejando enquanto tentava abrir os olhos confusos, Asna e o Jormungand lançaram um olhar zombeteiro para Lady Esfinge. Eu não disse que ele vai acordar em menos de 2 dias. Lady Esfinge se defendeu com um tom despreocupado, estou sempre certa. H é H, o que quer que você diga para se sentir melhor. Jormungand riu enquanto se levantava. Ao perceber que Félix estava fechando os olhos novamente, planejando voltar ao conforto de dormir, linhas pretas se formaram em sua testa. Isso foi o suficiente para causar arrepios na espinha de Félix e acordá-lo com força. O que está acontecendo? Félix esfregou os olhos enquanto olhava ao redor, sentindo como se seus músculos fossem feitos de madeira. Cada leve movimento faz com que eles quebrem. Isso se devia à sua prolongada falta de movimento, além de sua nova força, já que ele estava usando mais do que deveria em movimentos tão suaves. Uma fração de segundo depois, todas as suas memórias voltaram para ele, fazendo-o perceber porque se sente como se tivesse acabado de sair de um tanque de gelo. Bem-vinda de volta, bela adormecida. Asna riu, você ficou inconsciente por 3 meses seguidos, até seu cabelo estava prestes a cobrir seu rosto. 3 meses? Espero que tal mudança não tenha causado nenhum problema no meu corpo. Félix perguntou com um tom preocupado enquanto se tocava, fazendo com que suas juntas continuassem estalando, semelhante a uma sinfonia. Rachadura, rachadura. O som era alto o suficiente para fazer qualquer um pensar que Félix havia realmente quebrado alguns ossos. Tudo bem, Félix acenou com a cabeça enquanto se levantava. Ele quase caiu devido às pernas dormentes. 3 meses de inatividade foi um longo período. No entanto, depois de 1 minuto ou mais, a dormência começou a desaparecer depois que Félix caminhou lentamente ao redor de sua cama. Depois, foi direto para o banheiro que ficava do outro lado do laboratório. Quando terminou de tomar banho, ele exibiu uma lancheira e começou a devorá-la. Ele terminou em menos de 1 minuto. No entanto, ele ainda estava com fome. Não com tanta fome quanto da última vez, mas ainda assim era irritante. Talvez porque eu estava sendo alimentado com uma agulha. Félix raciocinou enquanto transportava mais 3 marmitas. Infelizmente, a sensação de fome ainda não havia diminuído depois de comê-los limpos. O que há de errado comigo? Félix arqueou as sobrancelhas enquanto tocava sua barriga que não mostrava nenhum sinal de inchaço. Ele sentiu como se estivesse tão vazio quanto um deserto. Para onde diabos vai toda a comida que como? Félix se perguntou, talvez eu tenha um sistema digestivo melhor devido ao coração do devorador. Ou é devido à modificação do ancião? Então o efeito colateral de melhorar é fazer com que todos os alimentos normais que como sejam digeridos quase instantaneamente, correto? Félix raciocinou, correto, mas isso é apenas um fator. Lady Sphinx informou, por ser meio devorador agora, seu corpo não se beneficiaria muito com a alimentação normal.
O que você precisa comer é apenas um tesouro natural diariamente para ter a energia necessária para continuar o dia. No seu caso, comer alimentos normais e saudáveis é o mesmo que um plebeu come junk food. Enquanto isso, os tesouros naturais eram os alimentos saudáveis que você deve ingerir todos os dias. Ela adicionou: eu vejo. Félix acenou com a cabeça em compreensão. Embora possa parecer que lhe custaria muito dinheiro sustentar a ingestão de alimentos, Félix entendeu que isso realmente não mudava nada. Ele já iria comer tesouros naturais para aumentar sua força. A única diferença seria comê-los separadamente todos os dias e aumentar sua força em pequenas doses, em vez de fazer tudo até atingir a próxima marca. Ele sabia que, como comia apenas um tesouro natural por dia, não entraria em hibernação de longo prazo, mas simplesmente o digeriria durante a noite, quando estivesse dormindo. Ancião, posso comprar outro tesouro natural para passar o dia? Félix perguntou enquanto transportava os recipientes. Ele não planejava adicionar mais, pois simplesmente os enviaria para o banheiro. Félix nem sequer estremeceu ao ouvir sua dívida. Ele já sabia que isso iria partir seu coração e estava preparado mentalmente para ouvir. 130 bilhões. Isso me deixará com 50 bilhões de SC. Félix sorriu amargamente. Se eu precisasse de 120 bilhões para atingir minha primeira marca, então precisarei de 240 bilhões para a segunda marca. Para a terceira marca, 480 bilhões de SC. Na quarta, Félix não fez isso. Não me atrevo a dizer a quantia em voz alta, pois era paralisante a mentalidade. Sabendo que o sistema de cultivo do devorador tinha 30 estágios, ele não pensou em calcular a quantidade necessária para alcançá-lo. Tudo isso foi apenas o cálculo mínimo, já que Lady Esfinge foi quem lhe vendeu esses tesouros naturais a preço de mercado. Na realidade, os tesouros naturais de Graal foram vendidos apenas em leilões com um preço de 20 mil milhões de SC+. Isso é o dobro do que Lady Sphinx estava vendendo para ele. Não pense que eu lhe fornecerei mais tesouros naturais. Lady Esfinge destruiu seu pedido antes que ele se manifestasse, dizendo: esses tesouros naturais de Graal são todos úteis em meus projetos de pesquisa, não tenho intenção de esvaziar meu estoque. Duvido que meu estoque seja suficiente para o seu caminho de cultivo. Compreensível. Félix suspirou de desânimo enquanto transferia a quantia que possuía para a conta bancária dela. Então, ele comeu um tesouro natural para saciar a fome e guardou o resto para mais tarde. Deveríamos entrar no centro de medição da UVR para testar minha força. Félix perguntou por que não sabia se Lady Esfinge tinha perfuradoras de medição e coisas assim no castelo. Me siga, Lady Esfinge disse ao sair pela porta, preparei um quarto só para isso. Em 1 ou 2 minutos, Félix e Lady Esfinge entraram em uma sala ampla com lâmpadas cristalizadas no teto. Na sala, havia várias máquinas, além de guerreiros baseados na areia com armas únicas em linha reta. Mini-versões dos Guardiões dos Templos. Félix disse enquanto se concentrava nas características desses guerreiros. Eles realmente pareciam os 4 guardiões que ele tinha. A única diferença seria a areia multicolorida da qual foram feitos. Teste sua força nas máquinas e Jormil o ajudará a treinar seu combate contra elas. Lady Esfinge informou: no momento em que ele considerar que você está pronto, você iniciará o jogo de promoção que poderá ter um campeão do primogenitor. Não vamos perder tempo então. Félix estalou os nós dos dedos com um sorriso malicioso e correu em direção à máquina de socar, alcançando-a com uma velocidade alucinante. Então, ele apertou o punho e bateu na almofada macia com tudo o que conseguiu. Bam! A máquina tremeu enquanto a sala tremia. A almofada macia liberava fumaça com a fricção do punho de Félix contra o tecido. Félix trouxe de volta o punho que estava um pouco avermelhado e olhou para a tela da máquina com Lady Sphinx. Este foi o momento da verdade, o momento que decidiria até onde Félix iria em seu caminho de cultivo, o momento que mudaria todo o seu destino. Ele precisaria de outro método para ganhar força no futuro ou isso seria suficiente para levá-lo ao pico. Fim do capítulo.
Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade.